Começamos o nosso primeiro Pode Velocitar. Eu tenho um prazer incrível de começar isso com uma pessoa bastante importante para a minha vida dentro da história do Quarto de Milha. Eu já contei essa história em partes para ele, mas vocês vão poder entender isso bastante agora. A gente estava falando, Joca, 1986, 85, mais ou menos isso. Eu deveria ter meus 14 anos de idade. Fiquei encantado conhecendo uma raça e queria ter o contato nesse meu primeiro leilão. Encho as paciências do meu pai, só que por algum motivo, eu não me lembro exatamente qual, a gente estava sem carro naquela época, mas tinha um caminhão lá da empresa dele e tudo mais. Meu pai pega esse caminhão junto com um amigo da mesma idade e saímos de Pompeia, do lado de Marília ali, vamos até Assis para poder assistir um leilão na Fazenda Berrante. E aí eu tenho contato pela primeira vez com o universo dos quartos de milha puro. Eu tinha um 3/4 naquela época e tudo mais. E aí nesse leilão me marcou muito profundamente, por quê? Porque naquela época era tudo misturado, Sanjay, Dox Gamay, Catch Me If You Can, vou levar alguns nomes. Mas o recorde de preço no leilão foi uma potra. Era uma potra. Foi uma potra do Joca Calfá. Isso me marcou muito, filha do Dash for Cash Jr., do nosso saudoso Samir Jubran. E aí começa a minha história, e nada mais justo que para iniciar o primeiro Pode Velocitar, que eu chamasse essa pessoa que tem uma relação direta com o meu contato com o Quarto de Milha. Joca, obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, e parabéns pelo teu estúdio, pela a gente aqui tá um negócio bem Vamos fazer umas coisas de bastante qualidade, por aí tem muita história. Vou fazer uma pergunta para você se introduzir. Como começa a tua história com o cavalo? Depois a gente chega no Quarto de Milha de velocidade. Tá. Como começa a tua história no cavalo? Bom, o cavalo para mim foi no colo do meu pai, acho que com uns 3, 4 anos, né? O papai foi um dos fundadores do Jockey Club de São Paulo, do Jockey Club de São Vicente. Ele adorava corrida de cavalo, adorava o puro sangue inglês, né? E ele tinha um aras em Cotia, em São Paulo. Mas, na verdade, ele não vendia cavalo, ele criava para ele mesmo para consumo próprio. Então, todo sábado e domingo, tinha que estar com ele lá no Jockey, né? E isso você tinha já seus 3 anos, é isso? 3, 4 anos, né? E essa memória ainda é ativa? É muito forte, muito forte. Quando ele faleceu, ele me deixou um gravador, você imagina? Deste tamanho, que era com fio. Ainda, fio, não era nem fita. Era um fio de arame, o gravador. E lá tinha, 200 páreos irradiados, né? Porque não tinha televisão na época, né? Então, quando ele não ia, o pessoal gravava naqueles fios lá e mandava o rolinho de fio para ele. Será que já era o pai do Nilcinho narrando? Não. Não, o pai do Nilcinho é depois. O Nilson é depois. Essa turma é boa. Nilcinho, inclusive, vai estar presente aqui no... O Nilcinho vai poder te contar muita história. O Nilcinho começou comigo, na verdade, né? Ele radiava corrida para mim no Jockey... Para mim não, para nós, né? No Jockey Club de Avaré, quando nós fizemos em 81. Mas vamos lá, para eu poder... A história é complicada, é muito grande. Acho que 2 horas não vai ser possível a gente contar tudo. História, mas vamos começar. Então, tua memória afetiva, tua memória com o cavalo, teu pai, puro sangue inglês. Quando que você se aproxima do Quarto de Milha? Então, foi através do Plínio Kiel. Plínio Kiel. Gentleman, segundo... Talvez um dos maiores gentlemen do cavalo Quarto de Milha, segundo o Nilcinho. Depende do ângulo que você vê, né? Quem ganha, quem perde. Não, brincadeira. O Plínio é um grande amigo. Eu gostava bastante do Plínio. E um exemplo de cara na criação também, viu? O Plínio era bom. Ele era pequeno, era uma boutique, o Plínio, mas uma boutique muito que, inclusive, legal. Consegue resultados bastante expressivos até hoje. Muito. E a Luciana, a filha dele, continuou, peitou lá o negócio e continuou e se dá bem, viu? Ela é muito legal também. Mas, enfim, foi o Plínio. Vou tomar um vinho enquanto a gente fala. Eu casei com uma sobrinha do Plínio, na época, né? E o Plínio me introduziu nessa história aí. Eu fui com ele ver um leilão. Desculpa, gente, mas saúde que o avião tá bom. Alô, é o nosso apoiador do podcast. Tá muito gostoso. Mas, enfim, aí começou. Eu comprei 2 cavalos machos, eu me lembro, no leilão da Água Branca, da BQM.
Que era o Mas único já leilão que linhagem tinha. de corrida ou não? Nada, cara. Eu não entendia de quarto de milha e comprei 2 cavalos de trabalho para correr. E mandei para Jaú, arranjei um treinador lá, não sei o quê, porque lá, naquela época, se corria em Jaú, o Jockey Clube de Jaú, que era do Atala. Do Atala. Família do sim. Atala. Grandes momentos lá. Mas também fiquei com os cavalos, eu acho que uns 2, 3 meses, a hora que eu percebi que eu tinha feito... Então, a tua entrada no quarto de milha, que ano que você chuta mais ou menos que isso acontece? 80. 80. 79, 80. E aí a evolução, que você começa a entender mais um pouco e se Aí eu especializa. entendi rápido que eu falei, eu gostei da brincadeira, e eu falei, pô, tem que levar isso aqui mais a sério, né? Então não é mais uma brincadeira de fim de semana nem nada. Aí comecei a estudar bastante, viajei para os Estados Unidos, fiquei bastante tempo lá, tudo mais. E aí trouxe... Já tinha a marca Aras Carreira nesse momento? Não, ou não? até ele não, mas logo em seguida, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, aí eu fiz o Aras, né? Foi em 81 para 82. O Aras nasce já em Avaré, onde sempre foi? Já nasce em Avaré, já nasce em Avaré. Se eu me recordo ou não, eu lembro de ter passado ali algumas vezes. Você tinha uma pista de treinamento ali, né? Tinha. Porque o Jockey Clube de Sorocaba, ele nasceu até por causa disso, porque os Jockey Clubes, o pessoal do quarto de milha, na época, a gente corria Jaú. Era separado. Era separado, era muito longe tudo. Então, para você treinar, para você ver, eu queria participar, né? Então, eu acabei fazendo uma raia dentro do Aras, né? Meu treinador morava lá, jockey. Mas você promoveu corridas lá ou não? Não, era só para treinamento. Só para treinamento. A gente fez um belíssimo Jockey Club lá em 81, né? Em Avaré. E era muito... Nós estamos, para quem não... A gente está falando para o Brasil todo, nós estamos... as coisas acontecem aqui em São Paulo e hoje ali do lado em Sorocaba, mas vamos falar, Avaré para São Paulo, quantos quilômetros? Dá 320. 320 quilômetros. O que motivou trazer o jockey para mais perto já era essa questão de logística ou não? É, bem isso. E outra coisa, é assim, essa história toda começou a virar mais profissional, vamos dizer assim, para a coletividade, não só para as carreiras, para as jockeys. Os desafios e as coisas. Era muito amador e dava muito trabalho tudo, entendeu? E pouca exposição, entendeu? Então, a gente arrendou o Jockey Clube de Jaú, a gente arrendou o Jockey Clube de Ribeirão Preto, a gente arrendou o Jockey Clube de Avaré. Quando você fala arrendou, porque lá existia corridas que não quarto de milha? Existia o hipódromo lá e não existia corrida nenhuma. Não. É muito difícil você fazer corrida de cavalo, né? É um negócio que dá muito prejuízo, muito prejuízo. Então o pessoal começa e para. E foi por causa disso que eu assumi É assim, aí fizeram uma sociedade, né? Sociedade Civil Brasileira de Proprietários de Cavalo de Corrida Quarto de Milha. E aí eram meia dúzia de gatos pingados lá, eu, Samir Jubran, Luiz Antônio Vec, Fernando Muniz, Dino Toffini, Plínio Kiel, Silvio Salomão. Nossa, eu entro no cavalo mais ou menos final de 90 por ali, esses nomes realmente eram todos, naquele momento ainda eram ativos. E o escritório dessa sociedade era no escritório do Samir Jubran. Que era aqui em São Paulo. Era aqui em São Paulo. E todo fim de tarde a gente se reunia lá e passava a tarde inteira falando de cavalo e organizando as coisas. Fazer só um corte aqui. Mariana Jubran, você vai ser intimada, a gente vai vir aqui para você sentar aqui e contar um pouco de história do teu pai. A Mariana da família é a caçula, né? Na caçula não, ela é a penúltima, né? E ela que ficou no quarto de milha, né? Exato, eu acho que só ela que ficou, né? Mas, enfim, uma vez o Samir tinha uma personalidade muito forte, eu queria colocar minhas opiniões, aquela coisa, e um dia saiu um arranca-rabo entre eu e ele, arranca-rabo entre amigos, né? E eu falei, o escritório tem que sair daqui, cara. Porque ele me insistiu comigo para mim assumir a presidência lá dessa empresa que fez, porque ninguém tocava, que não sei o quê. E eu era o moleque da época, né? Eu era o jovenzinho, Você né? tinha quantos anos? Uns 26 por aí. Super jovem. Super jovem. Eles já eram... No meio daqueles Eles eram um pessoal de 40 e pouco, né? né? E aí eu peguei mudo de lá com o escritório e aluguei uma casa ali na Circular do Bosque, na Cidade de Jardim, pertinho lá no Morumbi. Pertinho do Jockey de São Paulo. Aluguei uma casa bacana lá e montamos uma sociedade lá. Aí ela começou a deslanchar. Aí
tinha uma pessoa, chamava-se Vicente Mola Neto, não sei se chegou a ouvir falar nele. Já ouvi falar. O Mola era um cara, era nosso gerente lá. Ele era um cara espetacular no sentido de assentar poeira, sabe? Eu levantava muita poeira, que eu queria fazer muita coisa. E ele... Não é opa, não. Ele vinha atrás assentando a poeira, explicando para o pessoal onde é que eu estava indo, sabe? Então, aconteceram coisas muito legais nesse... Aí que eu resolvi, falei, não, a gente tem que parar de mendigar, né? Para todas essas cidades que a gente vem. Ficar pedindo favor. E porra, a gente arrenda, aí não pode, aí tem que tirar cavalo em exposição, porque não cabe na exposição tal, temos que fazer a casa do quarto de milha. E eu achava uma loucura a BQM, por exemplo, não ter a casa dela ainda. Tá na Água Branca, aquela coisa toda. Falei, não, vou fazer. Eu vou bolar seus aqui, 20 e poucos anos. Eu vou bolar aqui o Centro Hípico do Oeste. Tem que ser ali na Castelo Branco, porque aquilo vai explodir, entendeu? Tem que ser na beira da Castelo Branco para ser vitrine do quarto de milha. E nós vamos fazer toda a parte de corrida e a outra parte nós vamos doar. Vamos dar em comodato, sem data, para a BQM. Para ela montar a sede dela, as pistas do não sei o que, parará. A ideia era fazer um centro hípico que não abrangia... Chamava Centro Hípico do Oeste, não chamava Quarto de Milha. Chamava Centro Hípico do Oeste, a casa do Quarto de Milha. Entendeu? Deixa eu só fazer uma parte, que essas coisas são bastante importantes para mim. Nesse momento, como que tá teu pai na história, puro sangue inglês? O que tá... Não, ele só observando e batendo palma ali. Ele não se adentrou no quarto de milha, ele continuou no puro sangue inglês ou ainda não? Não, ele na verdade, ele parou, né? E tem as indústrias que ocupavam muito ele, aquela coisa toda, e ele... Deixou você subir ele ficou de camarote olhando só, tá? Eu já trabalhava por conta própria, né? Ele não dependia dele em nada. E... Ele batia a palma. E ele adorava essas histórias todas, né? E aí surge, se eu não me engano... Aí eu encontrei, como eu tinha já Avaré, e eu toda vez pegava Castelo Branco, um dia eu vi uma área lá, e falei, não, aqui, se não tivesse esse morro, porque era um morro lá, sabe? Alguém já me contou essa história. Se não tivesse esse morro aqui ia ser perfeito. Aí entrei lá, era a área onde hoje é o Jockey Club. Fui descobrir de quem era a área, descobri o corretor da área e falei, quero comprar esse troço aqui. A minha ideia é essa. Para quem não conhece, quilômetro 86,5 da Castelo, na boca do gol, sem um metro de estrada de terra, nada, é perfeito. Vocês Daquela época era o fui do Bolton, né? Porque era um morrão lá, não tinha quase nada ali, né? Mas enfim, procurei, achei o cara, tal, não sei o que, fiz uma proposta, enfim, negociei e tudo mais. Vi o preço dela, ajustamos o preço e eu vim para a sociedade e convoquei uma reunião. Né? Para apresentar Para apresentar qual era a minha ideia, que até então ninguém sabia. Falei, gente, a minha ideia é para isso, aquilo, e tem que começar com alguma coisa, tem que começar comprando a terra, aquela coisa toda. Tomei pau de todo mundo, cara. Ninguém queria. Pô, esse moleque, isso aí é ideia de moleque. 20 quantos anos? De novo, 20... até eu já não sei, eu acho que eram uns 27, por aí, alguma coisa assim, nessa época aí. Pô, você tá louco, pô, pensando o quê? Pô, isso aqui não é indústria, rapaz, não é não sei o quê, cavalo, pô, a gente brinca no fim de semana. Não, meu, aqui não tem brincadeira, não. Pra mim não tem brincadeira. Hoje a gente faz um negócio sério, porque é um negócio caro, pô, tá? Isso aqui é um negócio caro, tem que tratar como tal, pô, não adianta a gente fazer amadoristicamente as coisas, vamos fazer profissional. Minha proposta é a gente comprar isso aqui, fazer um centro hípico aqui, e expliquei a ideia toda da BQM, não sei o quê, como é que eu vi a coisa toda. 1986? Um pouquinho antes, né? Porque, não, o Jockey funda em 86, então nós estamos falando... 2 anos antes, eu acho. Porque daí o que aconteceu? Tomei pau. Os caras levantaram da mesa, o Samir, o outro, todo mundo levantou ali. Quem ficou comigo foi o Francis Herbert, que era o presidente da King Ranch do Brasil. Para quem não sabe, King Ranch é a introdutora do quarto de milha no Brasil. E ele era muito engraçado, muito boa gente. Joca, por isso que eu gosto de você. Tem que ter ideias grandes mesmo. O sotaque engraçado. King Ranch está com você. King Ranch assumiu o compromisso. Não, King Ranch está com você. Aí... o Nelson Facre do Rancho das Américas e o Wellington Queiroz
Ambos, naquele momento, já tinham seus respectivos aras? Tinham. O do Nelson chamava... Rancho das Américas. Já chamava Rancho das Américas. Era no local... Não era no local, não. Era mais para frente da Castelo Branco, era um negócio mais simplesinho lá. Mas o Nelson tinha muita vontade de... E o Nelson, naquela época, tinha o Vitor, né, que era o genro dele. Sim. O Vitor era um estudioso do quarto de milha. Ele viajava muito e adorava tal, e ele assessorava bem o Nelson nesse sentido. Mas, enfim, o Nelson e o Wellington abraçaram a ideia também. Seu Wellington Germano de Queiroz, Aras Fazenda Bela. Né? Isso. E aí, eu tinha um ônibus naquela época que eu comprei daquele cantor, esqueci o nome dele, vou lembrar. E era um ônibus azul marinho, tinha bar dentro. Eu trabalhava dentro do ônibus, né? Eu viajava muito. Bom, enfim, botei o Wellington, botei o Nelson no ônibus e fomos ver a área, né? Mas, Joca, meu Deus do céu, tem uma montanha, não sei o quê, aqui, um morro. Falei, Castelo Branco, se a gente não for comprar com bom, nós vamos pagar quanto? Ninguém vai conseguir. Agora, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue na prefeitura que eles botem esse morro abaixo. Aí o Wellington, olha, eu não acho que não, porque eu conheço o prefeito daqui, o Flávio Sorocaba. Em Sorocaba, ele não vai fazer isso. Falei, bom, antes de fechar o negócio, eu vou lá falar com o cara, pô. Né? Eu vou convencer ele, pô. Eu vou explicar para ele, pô. Do projeto, tudo. Mas não vai ser agora. Agora nós vamos só comprar. E compramos a área, enfim, nós três. Deixa eu só fazer uma parte aqui para quem nos assiste. O Jockey Clube de Sorocaba, daquela época e hoje, ele nasce com uma volta completa. Então, a gente tem ali 1.400 metros. 1.450 metros. 1.450 metros. Então, não é uma cancha reta. Então, a dificuldade de se aplanar um terreno e construir nasce com um hipódromo. O morro não o morro era grande. Era um morrão. Aí, fui falar com ele. Marquei uma hora. O Wellington conhecia ele, mais ou menos, porque a fazenda do Wellington era ali no município. Enfim, eu fui lá falar com ele e eu levei o Wellington junto e expliquei, olha, o que a gente esperava, movimento de jogo, emprego para a cidade, enfim. Isso é uma coisa importante, né? A indústria do cavalo de corrida no mundo é uma indústria que gera emprego, recolhe impostos. Tem uma estatística que eu tive acesso recentemente que diz assim, a cada potro nascido, você gera 5 empregos indiretos. Quando você vai para hoje, as realidades de hoje, que você tem quiroprata, veterinário, nutrição, treinador, jockey, cavalaria, bababá. Quando você entra nos cavalos de alta performance, esse número sobe para perto de 10. Então, a cada potro nascido, essa indústria emprega 10 pessoas direto e indiretamente. Então, é realmente significativo. O governo tem que estar ciência disso. Eu tenho uns números bacanas, bem bacanas da federação. Depois eu vou te mandar. Eu não lembro de cabeça, para não falar bobagem aqui, não vou te citar números, mas eu te mando. Show. É um negócio bem, bem importante no cenário, né, nacional. Mas, enfim... Apresenta um projeto para o prefeito? Não, eu vou para... A gente volta, né, com a área comprada, né? Compramos em nome de nós três. E encomendei um projeto com o Ricardo Julião. Ricardo Julião. Era um dos melhores arquitetos, né, um dos mais afamados arquitetos de São Paulo. Quem conhece São Paulo, edifício da Com, Ricardo Julião. Exatamente. Comandatuba, Ricardo Julião. Exatamente. Ricardo... Por que Ricardo Julião? Porque o Ricardo, ele tinha uma certa afinidade com o Jockey Clube, porque o Jockey Clube de São Paulo estava querendo fazer um centro de treinamento mais poderoso, não sei o quê, fora da cidade, entendeu? Aos moldes da Europa. E o Ricardo tinha viajado a troco de conhecer as instalações mais modernas, aquela coisa. Ele seria o projetista desse Então eu encomendei, eu sabia disso, eu encomendei o projeto com ele. E ele fez um super projeto, aquela coisa toda. Aí sim eu levei pro Flávio Chaves, chamava o prefeito. Bom, para resumir, ele estava fazendo uma obra gigantesca no Aeroporto Internacional de Sorocaba. Ele parou o Jockey Club e mandou tudo para o Jockey Club. Ficou 8 meses trabalhando lá, do morro para nós e aplanando. O total de horas trabalhadas daquilo tudo para planar aquilo... Ficou 8 meses. Nossa. Eu não sei se ele trabalhou todas as horas, mas ficou 8 meses. Eu acho que a gente tem que dar valor pela visão
essa questão visionária, porque eu tenho dificuldade de enxergar um negócio não muito pronto e entender que ali vai ter alguma coisa. Com certeza. Ele acreditou muito na gente. A verdade é essa, né? E quando ele viu que o projeto estava encomendado e pronto do Ricardo Juliano. Do Ricardo, esses caras já estão investindo dinheiro sem ter nada, né? Então, eu acho que ele acreditou bastante e aconteceu. Enfim, virou lá o Jockey Club. Mas, nasce em 1986. Na verdade, não nasceu o Jockey Club. Nasceu o Centro Hípico do Oeste. Ali, tá? E aí, para a gente dar corrida, aquela coisa toda, precisava fundar um Jockey Club. Né? Então, o que aconteceu? O Centro Hípico do Oeste, que hoje é Quarto de Milha S.A., né? O Centro Hípico do Oeste tinha área, ele arrendou para a entidade Jockey Club que a gente fundou, o Jockey Club, e até hoje é assim, é arrendado, né? O Jockey Club arrenda essa área do Centro Hípico. Né? Diferente de todos os outros no Brasil, que os próprios jockeys são os proprietários. Né? Então, na verdade, ali se tem um cassino oficial, né? Porque... Uma licença oficial de uma carta patente. Uma carta patente. E a carta patente lá é de cancha reta. Entendeu? Não é de Jockey Club. Por isso que as corridas acontecem só em linha reta. Só em linha reta, por causa do quarto de milha, né? O quarto de milha corre só em reta. Mas, e aí a gente fez o lançamento para dar em comodato os lotes para construção de cocheiras, né? E eu bolei um sistema que era que nem o telefone. O telefone, antigamente, a pessoa comprava, recebia ações da Telebrás, sabe? Porque não podia vender o telefone, o aparelho. Então, o pessoal vendia tantas ações, entendeu? Dizendo que era o telefone. Mas o cara recebia ações. Se ele quisesse vender no mercado, ele vendia. E foi assim que aconteceu no Jockey. E assim eu fiz no Jockey, entendeu? Então, o cara comprava... Ele recebia ações da Quarto de Milha S.A. hoje, né? Que, na verdade, era o Centro Hípico do Oeste. Da área inteira. Quando a gente quando a gente lançou a pedra fundamental do Jockey Club... Que é 1986. Quem era presidente da BQM era o Sérgio Noguês, que depois eu virei genro dele, né? Casei com a filha dele. Mas logo depois, 2, 3 meses depois dessa pedra fundamental, quem entrou foi o Gianni Samaia, que era de corrida. Naquela época o Sérgio criava trabalho. Ele criava trabalho. E o Gianni, eu ofereci para o Gianni, como presidente do Centro Hípico, eu ofereci para ele o comodato ad eternum daquela outra área para acabar com para fazer o restante. Desde que a BQM, num prazo máximo de 2 anos, começasse a construção, aquela coisa toda. Ele me devolveu, dizendo que a BQM não teria condição de construir. Pô, mas não é possível, né, pô? Eu falei, reúne todo mundo, os sócios, eu entro de novo, pô. Todo mundo entra para fazer essa coisa aqui e tal. Mas, enfim, o Gianni não quis submeter por outras razões, eu não sei quais. Ele não quis submeter, ele não submeteu e não ficou. Mas a área está lá até hoje, ninguém fez nada, né? Essa área que seria da BQM, ela não tem construção em cima, ela não tem nada. Ela que é aquela parte lá do fundo. Exatamente, aquela no alto, lá em cima. Hoje a situação, pelo que eu sei do Jockey Club de Sorocaba, assim, não tem cocheira para mais um cavalo, tá lotado até o... Então, lá seria provavelmente um bom espaço para uma expansão do outro grupo de cocheiras, se assim mas tivesse. Ainda tem terrenos ali em volta, ali. É que a gente estava conversando com os treinadores lá, e aos moldes dos jockeys americanos, eles têm muito espaço para caminhador, para rodador e tudo mais. Então, por isso que talvez acho que seria interessante manter aqueles espaços que eles usam para caminhar. Hoje em dia, sim, né? Porque nós estamos falando de coisa que aconteceu há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Né? Agora, vamos voltar um pouquinho na história. Você falou agora da parte empreendedora, visionária. A gente tem o Jockey Club em função do peito do que você ofereceu e topou essa parada encontrou os parceiros, mas vamos falar um pouquinho, e o momento do cavalo nesse momento? Como que estava Aras, o que tinha? Então, isso é muito legal, porque essa história toda, ela tinha que acontecer com mais coisas, né? Então, por exemplo, o leilão era feito pela BQM, os leilões, e na Água Branca. Eu falei, mas também isso tem que mudar, né? A BQM, na verdade, ela nunca cuidou do quarto de milha de corrida, né? Mas nunca. Olhava ela cuidava, e cuidava bem, né? Do cavalo de trabalho, com formação na época, aquela coisa toda. Mas o quarto de milha de corrida, até hoje ela não olha, né? Porque
se você perguntar quem é o cavalo Triple A ou Top Triple A para ela, ela não sabe. Ela tem que perguntar para o Jockey Club. Entendeu? Até hoje eles não fizeram um banco de dados do performance do quarto de milha. Isso As estatísticas, mudar, né? Recordes, tudo isso está centrado dentro do Jockey Club. Sabe porque liga para o Jockey Club e pergunta. Mas eles não têm. Mas aí que entra o Nilcinho na história. O Nilcinho, o leiloeiro, entra nessa história. Para quem não sabe, Nilson Genovese, filho do Nilson, locutor ímpar aqui do Jockey Clube de São Paulo, ele vai vir aqui e vai contar a história dele. Mas deixa eu te falar um negócio. A gente sabe que o cavalo nos empolga, nos emociona. Você está falando de todas essas tuas ações empreendedoras. O que acontecia como joca, como proprietário, que estimulava essas ações? Você tinha cavalos que estavam ganhando fora? Você lembra desses nomes? Quais os cavalos que te davam esse punch para peitar todo esse resto? Quem eram esses nomes? Não, eu vou te contar o seguinte, cara. Nessa época, eu deixei muito mais o Aras. Eu não tinha tempo para respirar. Isso que eu falo para você de Jockey Club sendo feito tudo, mas eu ia dormir 11 horas da noite. Eu almoçava, jantava e dormia... Focado no Jockey Club e em todas as outras coisas que eu estava fazendo. Inclusive, a minha fábrica lá, eu nem quero falar na época, mas fui roubadíssimo, entendeu? Porque eu estava dando Estava se dedicando... Me dedicando. Enfim... Mas você se lembra de algum grande cavalo, alguma coisa? Sim. Grandes cavalos. Tantamon, McLean. Eu tenho um vídeo que eu preciso achar para você. Vou te dar de presente. Um desafio, um torneio que teve Grande Prêmio Brasil, em Avaré, que correu Dash for Cash. Júnior, Samir. Que era o top do top, Gallant Jag Jr., McLean e Tantamon, que eram minhas, né? Googie Moon, e quem sabe dessa história também muito é o Marco Sá, estava junto. E o Tô. E não tinha cara que gravasse, né? Então eu trouxe um vídeo, como é que chamava aquilo? Uma câmera. Uma câmera nem sei como é que chamava aquilo. VHS, sei lá, não acho que nem que havia um estojo aqui do lado que você punha, parecia um repórter né? Aí a câmera e tal. E eu estou filmando a corrida. Você? Porque não tinha quem filmasse. E tinha 3 cavalos meus do par, né? E era um baita grande pé, imagina, os melhores cavalos do Brasil naquela época e tal. E eu estou filmando. E daqui a pouco eu estou vendo eu ganhando de todo mundo, fazendo dobradinha. 2 minhas éguas. Cara, foi o maior vexame que eu já vi na minha. Eu joguei tudo para cima, a câmera sai filmando tudo, sabe, fazer uns palavrão lá no meio. Foi muito engraçado. Tinha muita A gente não coisa. tem noção o quão nós somos abençoados hoje com o YouTube. Você daí de Manaus, Nordeste, Rio Grande do Sul, Jockey Clube de Sorocaba, vai ter corrida, você se conecta hoje, torce, tem a possibilidade de apostar e tudo. E naquela época era só apaixonado mesmo. Mas aí, então, que eu estava te falando da Água Branca, né, dos leões e tudo mais, um dia eu falei, pô, nós vamos dar um choque aqui nesses leilões aqui. Tinha uma casa de show que chamava Palace. Aqui em Moema, né? Eu falei, vou fazer um leilão... Morei ali do lado. Eu vou fazer um leilão lá dentro. Eu vou fazer um leilão nesse lugar aqui. Só para eu tentar me colocar. Isso é antes desse leilão que eu te conheci? Lá na Fazenda Berrantes? Não, é depois. É bem depois. Já com o Jockey Club funcionando? Já. O Jockey Club começando a fazer, funcionando não. Começando construções. A gente hoje é muito fácil, porque todas as linhagens do quarto de milha estão divididas. Mas eu lembro que eu fui nesse leilão na Fazenda Berrante do Tô, que você foi o recordista de preço. Tinha misturado cavalo de apartação, Sanjay, Dox Gamay. Era 90% do cavalo negócio, de trabalho e 10% de coisa. Eu lembro. Mas aí, bom, para resumir. Você faz o leilão no Palace? Eu vou no Palace, converso lá com o pessoal, os caras, pô, mas como assim, leilão de cavalo aqui? Os caras não estavam entendendo muito bem, acabaram entendendo, eu explicando, não ia quebrar nada, não ia acontecer nada. Aí montei todas as cocheiras no estacionamento para poder receber os cavalos. Quem estava fazendo o show que ia acabar dias antes da gente começar a preparar o nosso era a Maria Bethânia. E na época ela fazia muito sucesso. E a decoradora de palco dela achou
nossa, que maravilhosa essa ideia tua, e se apaixonou pelo negócio. E aí começa. E ela acabou dando, eu gostaria tanto de decorar o palco para vocês, não vou cobrar nada, não sei o quê, acabou a decoração sendo dela. Aí eu peguei o Nilcinho, eu falei, Nilcinho... Era um leilão só de... Nesse caso, era um leilão só de corrida? Só de corrida. Só de corrida. Fechado em corrida. Era a ideia de promover... De uma vez explodiu o cavalo de corrida, entendeu? A gente pode dizer, então, que começa os leilões de seleção e só com linhagem de corrida nesse momento? Sim, sim. Você lembra os nomes, ou pelo menos os pais, os garanhões da época? Eu não lembro, mas eu vou te dizer uma coisa. Naquele leilão foi vendido, e o Sérgio defendeu, o Rochão. O Rochão. Só que o Jonathan Rochão... Dantas. Só que o Rochão era cavalo de corrida, não era coisa, entendeu? Sim. E eu me lembro bem disso, né? O Sérgio defende o cavalo. Ele era realmente excepcional, de físico. Ele era um puro corte de milha, né? Todas as características, né? Mas eu falei para o Nilcinho, você vai ser o leiloeiro desse troço aí. E o Nilcinho adorava todas essas ideias, né? Ele era também moço, né? E eu falei, olha, cada cavalo vai ter uma música, entendeu? Mas como assim? Vai sair fumaça, vai ter fumaça, vai ter não sei o quê. Começa o show, né? Vai ser um show. E assim, cada cavalo vai tocar uma música, um tema. Então, pô, tritura catálogo, tritura tudo que você sabe, para dar um show lá, cara, vai acontecer, né? E deu, né? Nossa, o preço era assim. Eu acho que toda a entourage toda, né? Primeiro que não tinha mais lugar. Tinha gente assistindo de pé. Lotou o Palace, né? Eu já perguntei isso, mas de novo, só para me posicionar. Que ano mais ou menos isso? Mais ou menos, não precisamente. Mas você me faz sofrer, hein? Mas se o Jockey começa a pedra fundamental em 1986... Antes de virar 90? Antes de virar 90. Antes de virar 90, em algum momento teve. O Marco Sá, o Luizinho Meneghel, esse pessoal, eles com certeza lembram, tem melhor memória que eu. Atenção, Marco Sá, atenção, Luizinho, vocês vão estar sentados aqui, a gente vai bater esse papo. Eles estavam, o pai do Marco Sá, eu fazia as coisas e ele babava. Pergunta para o Marcos. Até um livro, ele fez uma dedicatória para mim na época. Porque, na verdade, não é que eu seja o bacana ou o gostosão, nada disso, muito pelo contrário, mas eu era um desbravador, eu ia na frente arregaçando. Alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar, alguém é chamado de louco, aí depois... E arrastando todo mundo, né? Na verdade foi essa mesmo, né? Mas se você vendia cavalo por 1 milhão, vamos dizer, lá, nesse leilão foi 3, 4, entendeu? É um absurdo o que aconteceu lá daquele leilão, um absurdo. Nilcinho, você vai contar essa história aqui. E o Nilcinho deu como sempre, né? Até hoje, deu um show lá, né? Ele deu um show mesmo, foi joga, você é muito louco, pô. E eu falei, você é mais do que eu, né? Topou minha loucura e... eu vou falar como espectador de fora. Eu vejo hoje o jockey num processo de evolução tremendo. Muito grande, muito, tá lindo. Eu passei lá esses dias lá para ver. Não é evolução, é manutenção daquilo que deveria ter sido feito atrás. Exatamente. Né? Ali aconteceram coisas malucas, pô. Aquela pista lá, quando eu fiz ela, a gente fez ela, eu mandei o cara para Los Alamitos, o gerente de hipódromo de manutenção do Jockey Club brasileiro do Rio de Janeiro, ele estava entrando de férias. Eu mandei ele para Los Alamitos, que estavam começando a reformar as pistas lá, falei com o presidente. O cara foi para lá, ficou 6 meses por nossa conta lá, aprendendo como é que fazia. Porque não era simples fazer, não era passar máquina e tal. Não, é muito mais complicado. Tem uma granulação especial de areia, aquela coisa toda. Quando o cara voltou, eu já não estava mais, mandaram o cara embora. Nem pegaram as informações. Os caras perderam o investimento em aprendizado. Só para me dar uma última pintada para você, última tinta, como é que a gente promoveu as corridas, né? Você tinha que levar... Agora a gente já tinha um Jockey Club, né? A gente já tinha Sorocaba e aí precisava avisar o pessoal, olha, tem corrida lá em Sorocaba, né? E onde você vai buscar essa gente? Em Sorocaba ou em São Paulo? Vamos lá em São Paulo. Então, aonde que a gente vai ter que se exibir? No Jockey Club de São Paulo. Deixa eu fazer uma pergunta, eu como olhando de fora. Quando eu olho esses dois mundos que eu trafego hoje, tanto do puro sangue inglês quanto do quarto de milha,
eu vejo uma total conexão do Quarto de Milha com o Brasil como um todo. Tomou conta. Inclusive de público, proprietário e tudo mais. Naquele momento já era assim, já tinha essa ligação geral ou ainda estava muito centrado? Não, tinha. Toda a raça, né? A gente brigava muito com a preferência do público com o árabe, sabe? Lembro. Com o árabe. Mas o árabe... Eu sempre falei isso, né? Claro que o Quarto de Milha vai ganhar, porque a preferência, né? Eu digo, pô, ele faz tudo, faz qualquer coisa, entendeu? O árabe faz uma coisa ou faz outra. Vamos falar que o Quarto de Milha existem 2 slogans fortíssimos, o cavalo mais versátil do mundo e o cavalo mais rápido do mundo. Exatamente. No Quarto de Milha. Né? Esse mais rápido do mundo nasceu dessa história que eu vou te contar. Então eu queria trazer o público de São Paulo lá. E eu falei, quero fazer corrida no Jockey Club de São Paulo. Aí, meu pai me introduziu lá, com a diretoria, aquela coisa toda, o Nilcinho, o pai dele, aquela coisa. Trabalhamos lá o pessoal. E não, a história era não. O Jockey Club de São Paulo, de portas fechadas pro Quarto de Milha. Um dia eu tô lá... Já tendo o Jockey Club de Sorocaba. Já tendo. Eu só queria promover, na verdade. Olha, aqui, existe isso aqui, a nossa casa é lá na Castelo Branco. Né? Aí o que aconteceu? Um dia eu estou lá na sociedade, trabalhando lá, chega um candidato, ia ter eleições no Jockey Club de São Paulo, e chega a oposição lá, a chapa da oposição. Joca, vim conversar com você, aquela coisa toda. Vocês aqui, eu não sei se você sabe, vocês têm 35 votos entre os sócios de vocês, tem 35 votos na coisa, isso é decisivo, entendeu? Se vocês apoiarem um ou outro, entra esse cara. Então eu queria o apoio de vocês e tal. José Bonifácio Coutinho Nogueira. Era ele o candidato. Super advogado, criminalista, né? O cara era sensacional. O Paulinho trabalhava com a gente, o filho dele. Mas enfim, era cinegrafista, fazia lá uns filmes pra gente tudo. Eu falei, a gente até pensa nisso, com certeza, mas eu quero dar corrida lá. Então, se a gente te apoiar, não sei o que, você vai permitir que a gente faça corrida lá. Pô, claro, não sei o que, papai, eu vou bolar. Eu vou bolar a carta, não sei o que, um compromisso que a gente pode assinar. Então, beleza. Eu acho que tinha o espião, só pode ser isso, né? O atual presidente na época, 2 dias depois me liga. Ô, Joca, queria te convidar para você vir almoçar aqui no Jockey. O cara nunca me ligou. Você lembra quem era ou não? Lembro, já. Era o médico, era o... Eu vou lembrar. Valdir Prudente Toledo. Valdir Prudente Toledo. Bigodão. Veio almoçar comigo e tal. Pô, eu soube que o fulano foi lá. Eu falei, foi, pô. Acho que nós vamos apoiar ele, vamos ver os termos e tal, não sei o quê. Mas por quê, pô? E não aqui, tá dando tudo tão bem. Eu falei, eu preciso defender. Eu quero dar corrida aqui. Vocês, pô, nunca dão uma vaga. Eu vou pensar. E nunca resolve nada. Não, mas se eu entrar também eu dou. Eu falei, você não. Você já é situação. Você quer que eu te apoie? Que nós te apoiemos? Então, você dá a corrida agora, deixa eu fazer agora. Na sua gestão, não só depois. Mas como assim? Tava o dia... Não, vamos deixar ele então, pô, vamos deixar eles fazerem então. Mas que dia que você quer? Eu falei, eu quero agora, semana que vem, daqui 10 dias, 15 dias. Eu quero agora. Aí, vamos combinar então daqui 30 dias? Eu falei, tá fechado. Então vamos eu vou fazer um tema. Não vamos fazer aqui o tema agora. O Nilcinho estava junto. Assim nasce a primeira corrida de Quarto de Milha no Jockey Club de São Paulo. Só que de uma forma muito louca. Nós não tínhamos mais cavalo, que era final de temporada. Os cavalos que estavam correndo, já tudo... Eu tinha vendido 2 cavalos para o norte, para o Raimundo Muniz de Souza. Eu mandei meu caminhão lá no norte pegar 2. Traz de volta para fazer... Porque tinha que ter cavalo, pô. Entendeu? E a gente juntou o número de cavalos suficientes e tudo mais. Aí esse maluco, eu fico pensando até hoje, é o rei da maluquice mesmo. Eu fiz 4 inserções no Jornal Nacional da Globo. Imagina o custo disso hoje. Ninguém quis topar. Eu paguei. Eu falei, se der lucro,
Também vai... Vai voltar. Não, vai voltar o que eu paguei, não quero lucro. Pelo menos para cobrir meus custos. Vai cobrir meus custos, pô. Tudo que eu fizer. Meti outdoor na cidade inteirinha e... Bom, sabe quantas pessoas estavam lá dentro? 18 mil pessoas nós enfiamos dentro do... Atenção, na realidade do Turf Nacional de hoje, 18 mil pessoas assistindo uma corrida de cavalo. Era mais do que o Grande Prêmio São Paulo, cara. Abriram 3 aqui Isso, bancada. de novo, antes de virada dos anos 90, é isso? Eu acho que é. Nilcinho sabe direito. O Marcos, esse pessoal. Foi um sucesso, cara. Um sucesso, foi maravilhoso. E dali para frente... Decolou. Porque ficou na boca de todo mundo. E outra, essas 15, 17 mil pessoas que estavam lá, era tudo garotada, cara. Não tinha... É tudo gente de 25, 26 anos. Aí que o slogan, o cavalo mais rápido do mundo, apareceu. Porque a gente não era oficial, então não podia falar que tinha jogo lá. Então, nós inventamos um slogan que era o quarto de milha de corrida, o cavalo mais veloz do mundo. Pode apostar. Esse era o slogan, né? Pode apostar como ele é o cavalo mais rápido, mas também pode apostar no jogo. Coisa, né? E foi assim. Me conta agora o momento Aras Carreira. Como que... Vamos deixar de falar um pouco do Jockey Club e vamos falar da tua criação. Que eu lembro, para mim foi marcante, eu vou num leilão, você faz o recorde de preço com uma filha do Dash Forecare Júnior. Como que começa o teu processo seletivo? Quais matrizes, quais cavalos? Eu fui para os Estados Unidos, né? E a gente fez bastante amizade lá com o pessoal e... Como eu te falei, eu comecei a estudar muitas raças, né, as famílias, né, que era importante. E eu sempre defendi que o Garanhão... É isso um pouco de escola do meu pai, na época que ele também tinha a mesma teoria, que o Garanhão entrava com 20% a 30% no máximo, né, na produção do campeão, né, que 80%, 70% era égua, né. Então eu fui buscar matrizes lá. E eu desenvolvi... tudo na base do chute, mas Claro, eu trouxe éguas produtoras, aquela coisa toda lá, mas também irmãs que não fizeram nada, sabe? Eu acreditava muito nisso. E você sabe que tem... Deixa eu contar eu sou um leitor voraz de literatura de coisa. Vou te fazer uma pergunta baseada, mas talvez um dos maiores defensores desse jeito de criar, que é comprar irmãs de éguas que foram, é um italiano, chama Federico Tesio, não sei se você sabe. Não sei. Federico Tesio é, com certeza, o maior criador de cavalo de corrida do mundo. Ribot, Nearco... sim. Federico Tesio tem uma tese no livro dele, escrito em italiano, que diz que existem éguas de corrida e éguas de aras. E as grandes éguas de aras são nada mais do que as irmãs inteiras das éguas de corrida. Exatamente a tua linha. Olha que louco. É uma das grandes linhas de defesa de Federico. E para mim, no quarto Tesio. de milha, o cara que... Eu acho que o único cara que eu respeitei muito nessa matéria, né, de famílias e dessas teorias todas, era o Fernando Muniz. Inteligentíssimo. A gente conversava muito, mas muito mesmo. E um dia eu estava falando para o Fernando que a égua de corrida ganhou o grande prêmio, isso que é sensacional. Ela tem uma chance legal de dar um filho bom, né? Mas que eu achava que a irmã dela própria, entendeu? Que não deu nada. Ela foi para a pista, não aconteceu nada com ela, não sei mais o quê. Ela tinha muito mais DNA guardado do que a outra, que usou tudo para ela correr. E a outra não conseguiu pôr para ela correr, mas ela não tem como não passar para outra, entendeu? O jeito vai para outra, entendeu? E eu acho que ela tinha uma reserva. Você tá falando, nós estamos falando de Federico Tesio, no livro dele em italiano, a Toque de Galoppo, alguma coisa do tipo, ele defende exatamente isso, ele construiu o Aras dele exatamente nessa teoria. Então aí o nosso Aras, o Aras Carreira, foi feito baseado muito nisso, né? Então você comprava irmãs próprias... Eu comprava a própria, mas comprava também a irmã própria, lá fora, entendeu? Eu estava no leilão... Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho aqui. Vou usar um pensamento que eu gosto muito. Tem um criador, falando de puro sangue inglês, porque tem um pouco mais de literatura, mas vale para cavalo de corrida como total.
O John Nerud, o criador de Dr. Fager e Gallant Man, um dos cavalos mais épicos que existiram no Purussia inglês, ele categorizava: se você quer criar um campeão, primeiro compre uma mãe vencedora. Qual foi a sua grande matriz vencedora? Só vale um nome. A sua grande matriz, qual foi? Recentemente tem uma que é uma coisa impressionante. Pô, até vendi ela pro para quem foi? Aras Weisheimer, lá, do Jonathan. Do Jonathan Weisheimer, do Jonathan. Com ele. Chesa Lady 123. Chesa Lady 123. Jonathan, você vai vir aqui também, vamos falar disso. Ele tem essa égua. Pra você ter uma ideia, essa égua tem encomendas do filho dela, 5, 6, 7 anos, na Argentina. Ela é filha de? Ela é filha do... rapaz, tô ruim de memória, viu? Depois a gente vê aqui, eu vou procurar, vou colocar no GC na tela. Bom, enfim. Deixa eu te fazer... Eu gosto muito da palavra criador. Criador, Deus, o criador. Então você tem a liberdade de poder usar da sua inteligência e fazer um acasalamento. Escolha um garanhão para cruzar, disponível hoje, não estou falando um garanhão presente hoje, eu sei que você não está tão conectado ainda, mas vamos falar dos teus últimos tempos aí de escolha um garanhão e 2 matrizes no Brasil para promover um acasalamento e me explica por quê. Se você pudesse, qualquer uma delas, escolhe um garanhão e 2 matrizes. Eu vou defender aquilo que eu... Até hoje, não é que eu me afastei da criação, que eu... Não é um apaixonado e não é um observador. Exatamente, eu sou um apaixonado sempre e essa teoria não muda muito, né? E os estudos que eu fiz, eu não posso jogar fora todos, né? Então, quando eu trouxe, por exemplo, esse garanhão Lock to Load... Um dos cavalos mais impressionantes que eu conheci na vida. Uma altura de cernelha absurda. O Jonathan sabe que eu sou apaixonado por ele. É um negócio... Esse cavalo, pouca gente sabe o porquê. Você já tinha conhecido um quarto de milha com aquela... Nunca. Não, eu nunca vi. Na verdade, sim. Lá, mas bem lá para trás, eu comprei um potro do Fernando Muniz de Souza, a criação dele. E... Na época eu tinha uns negócios com o Exército Brasileiro, com a Marinha, aquela coisa toda, e eu acabei tendo um jantar, alguma coisa, com o João Batista Figueiredo, que era o presidente. E eu tinha 21 anos naquela época. Apaixonado por cavalo. E falei, vou te presentear um quarto de milha para você fazer propaganda para o quarto de milha e tal. E, brincando. E esse cavalo vai correr... Ainda não tá correndo, entrou em corrida, acabou a campanha, eu vou mandar para você. E o cavalo estreou o cavalo começou a ganhar tudo. Então eu falei, pô... Dei justo o craque. Não é possível, pô. E esse cavalo tinha... Ele tinha 1,69 m, 70 de cernelha. Lock to Load tinha quanto? 72. Eu vou falar, já vi muito cavalo, viajei. E ele era perfeito, não é que ele era um cavalo grande e desconjuntado. Não, ele era todo juntado, né? E o Lock to Load, eu fui conhecer ele no Luciano Beretta, quando ele ainda estava lá. E eu fiquei impressionadíssimo. Ele foi muito injustiçado, o cavalo, né? Porque o pessoal, ele não acreditou muito por causa do tamanho dele, aquela coisa toda, e eles preferiam outros Corona Cartel mais baixos e não sei o que, mais troncudos, aquela coisa vai toda. Vai ter oportunidade de reescrever essa história, eu acho que ele tem bons Mas filhos todos os Lock to Load que eu vendi, com minhas éguas, todos eles ganharam. Todos. Então vamos lá, vamos voltar na minha pergunta. Então, Garanhão, Lock to Load, escolhe 2 matrizes. Eu vou te dizer, Garanhão, Corona Cartel, entendeu? É isso que eu vou te dizer. Corona Cartel. Uma linhagem que seja Corona Cartel. Tem que ser Corona Cartel. Na minha opinião, pro Brasil. Qual a melhor cruza para essa linhagem de cima, para o Corona Cartel? O que você gostaria de ter embaixo? Cara, aí entra qual dos dois, né? Se é o Lock to Load, você tem que procurar éguas do meio para baixo, né? E se for Corona Cartel mesmo, da linhagem, vamos dizer assim, básica dele, tem que ser éguas mais altas, porque ele joga para baixo mesmo. Vamos pensar no Lock to Load, o que você gostaria de... Eu dou para ele... Cara,
Aquele cavalo ele é impressionante porque se você dá para ele cavalo de trabalho, o cavalo não é trabalho, o cavalo de tambor, o cavalo de tambor, ele tem uma afinidade com o Corona Cartel absurda, muito mais para a corrida do que para o próprio tambor. Que apesar que tambor não é mesmo. Acho que o Aras Rafaela teve alguma filha ou filho do Lock to Load fazendo bastante sucesso no tambor. Né? Eles funcionam muito, porque o Lock to Load, ele é dos 100 metros, né? Se você visse alguma corrida, o filho dele correndo, acompanhando o pessoal em 100 metros, no 120, 130, já vai tirando e dali para frente. Então, não é que ele é fundista, mas ele é da curta para frente, entendeu? Entendi. E quando você tem algum cavalo rápido, né? De partida, as mães, né? E você coloca com ele, ele agradece pro burro, porque aquele vamos, né? Ele vai, né? E depois ele acompanha com aquele físico todo que ele proporciona. Eu vou falar, quem não teve... Né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, ele era realmente impressionante. Impressionante. E o Jonathan sabe o quanto que eu gosto dele, o quanto que a gente já falou a respeito dele. Joca, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vou puxar uma frase ou um pensamento do Federico Tesio, do italiano. Ele dizia o seguinte: cavalo de corrida existe porque sua seleção não dependeu de especialistas, técnicos ou zoólogos. Dependeu unicamente de um pedaço de madeira que chama linha de chegada. Se você basear seus critérios em qualquer outra coisa, você vai obter qualquer outra coisa, mas não um cavalo de corrida. Bacana. Ele falava muito isso, ele defendia isso. E hoje a gente vê... em função talvez do preço da nossa moeda, a gente vê várias apostas acontecendo em cavalos que não foram provados em pista. A gente não está correndo o risco de degradar o nosso campo genético em função dessas escolhas? Então, você sabe que aconteceu há tempos atrás, a BQM liberou transferência de embrião, coleta de embrião, aquela coisa toda. E sem critério nenhum. Eu fui totalmente contra, mas totalmente contra. Não que não devesse, sim, mas teria que ter um critério. Por que essa égua tem que produzir mais de um filho? Por que ela pode produzir mais que um filho por temporada? Ela tem que ter uma explicação. Ou ela é grande produtora, já produziu barbaridade, então ela merece. Ela merece ter... Ou ela tem uma campanha bacana, então ela merece, né? E ponto final, né? Não precisa, cavalo de corrida, você não precisa olhar o físico dele, né? Se ele é torto, se ele Tem que mostrar corrida. Essa não nega, né? É diferente das outras modalidades, você pode ter um critério subjetivo, né? Subjetivo. Ganhou, ali tem que ganhar. É a seleção. É um processo darwiniano. Exatamente. Velocidade é isso, né? Tem que ter mais velocidade que os outros. Então o pessoal começou a... Aí entra um pouco de vaidade, muito de vaidade. Então... minha égua deu 12 embriões, outra deu 5 embriões, outra deu 2 embriões. Eu consegui... Quantos embriões você fez? Ficou chique falar que o cara fez 70 embriões. E é engraçado. E aí, quando nasce, como é que come isso? Aí que é perigoso, sabe? O cara fecha, ele fecha, porque ele quebra. Ele quebra. Um potro hoje, para você criar ele muito bem, até os 2 anos que você coloca ele em leilão, mas com certeza você vai gastar 40 mil reais. Senão você não fez nada. Senão você não fez, você fez tudo errado. Exato. Você fez tudo errado. Entendeu? Se der certo é porque foi sorte. Já que aqui a gente fala dos dois mundos, né, do puro sangue inglês e do quarto de milha, só para os amigos que não acompanham, no puro sangue inglês isso é proibido. É monta natural, não é nem sêmen a quente, nada. Então é monta natural, gravado, e não há a mínima chance disso acontecer no mundo, em função que tudo vem da Inglaterra, então é uma monta natural. Então, um campeão nasce na barriga de uma campeã. Sim. Então, não existe doador e tudo mais. Tem aquele mistério todo, será que vai nascer, será que não vai nascer, não sei o quê. O mercado fica procurando, nasceu alguma filha da fulana, entendeu? Não, pode ficar tranquilo, eu tenho 12
guardados, vitrificados. Pô, mas a gente não está falando de chiclete, está falando de cavalo, né? Não é uma máquina que vai produzindo lá um negócio. Eu fui muito contra. Mas a gente teve reuniões na BQM, aquela coisa toda. Tem muita gente que foi contra, não foi só eu. Porque tem que ter critério, pô. Tudo tem que ter critério, né? Joca, vou fazer um bate-bola com você aqui, fazer algumas perguntas. Você com tanta experiência, com tanta vivência, falando especificamente de cavalo, vamos ver o que você me fala. Se eu lhe dissesse que você poderia criar o cavalo perfeito de corrida, quais são as 3 características que esse cavalo precisa ter? Bom, primeira de todas, sem dúvida nenhuma, é índole, né? Índole. O cavalo, para dar tudo de si, ele precisa ter índole, ele precisa ter vontade de fazer isso. Ele precisa querer fazer isso, né? E é uma das coisas mais importantes e mais difíceis, né? Isso ficou provado com inúmeros irmãos próprios, né? Treinados por treinadores diferentes, né? Quando você afronta o cavalo, né? Ele perde a personalidade, né? Ele perde a personalidade. E perdeu a personalidade, você perdeu o cavalo, perdeu a corrida. Vou de novo usar o nosso Federico Tesi, o criador italiano, que eu sou apaixonado, para mim é uma bíblia. Quem gosta de cavalo de corrida deve procurar os livros dele, é uma pena que estão ou em inglês ou em italiano, mas o Federico Tesi dizia: o segredo da criação de um cavalo de corrida não está nos músculos, mas sim no sistema nervoso. Porque ou ele tem vontade de ganhar, ou ele não só nervoso, mas a hora que você aperta ele, no outro dia ele deixa de comer, se amolece, e aí você não consegue planificar o processo de treinamento e tudo mais. Então tem bem isso. Mas são 3, você falou uma. O caráter, a ambição, quais são as outras características? Então, no inglês é uma, no quarto de milha é outra, né? Fala de quarto de milha. O quarto de milha, ele não tem coração, né? O coração dele é um coração pequeno. Se você comparar o coração dele com o coração do inglês, eu acho que é metade, né? É metade. Então, qual é a característica que ele tem que ter? É a partida, né? É a partida. Ele não tem coração, ele não tem pulmão, ele não respira, né? O cavalo bacana, o quarto de milha bacana, é aquele cavalo que quando você dá o primeiro treino nele, você sente que ele praticamente vai a corrida inteira sem respirar quase, né? As fibras de contração rápida, né? Ele explode... Ele explode, ele vai largar aquele dele quando ele não aguenta mais, entendeu? Então essa é uma característica que você tem que observar e é difícil, é muito difícil. Quem tem que te contar essa história é o cara que está em cima, entendeu? Se ele tem esse punch. Não, se ele tem esse punch ou não. Não adianta ele se esforçar que ele é um maluco, você vê que ele está... E outra característica que eu gosto demais no quarto de milha não é galão, entendeu? O cavalo de galão, deixa para o inglês. No inglês a gente precisa disso. No inglês a gente precisa disso. Lá não, nós precisamos vencer rapidamente aquela coisa. Então, precisa repicar, bater. Precisa repicar. E aí... Você conseguia ver isso... A minha experiência. Você vai lá, o teu treinador chamou para tocar a primeira vez os potros e tudo mais. Não estou falando aquela tocada de relógio que você vai marcar o relógio. Aquela primeira vez que você vai deixar ele correr. Você conseguia olhar e falar, aqui tem e aqui não tem? Ah, sim. Isso tem que ter mas isso só com o tempo, né? Você tem que... Você tem que ter passado, assim, 40 potros da tua vida, 50... Para poder entender, assim, esse está passando mais rápido do que o outro. Eu fui, na época lá, mas muito lá para trás mesmo, a gente não tinha nem o Jockey Club de Sorocaba ainda, em Ribeirão Preto, eu encomendei, né, e desenvolvi células eletrônicas a cada 100 metros. Para marcar no partidor, para trabalho. Entendeu? Então os treinadores iam lá com um terminalzinho, na época, né? Enfiava lá nas células eletrônicas lá e passava o cavalo. Ele dava cada 100 metros, né? Ele dava o tempo da célula e de distância de 100 para 300 e tal. Era o jeito de você treinar o cavalo. Você, como criador de cavalo de corrida, qual é a sensação? Estou falando de emoção. Qual é a sensação de você ver um cavalo que você criou vencendo? É receber o cavalo de joelho, porque a perna acaba. Fica molinha a perna. Você não consegue nem ficar de pé mesmo, você ajoelha no lugar.
Eu nunca fui criador, sempre fui proprietário. Eu converso com alguns criadores e é uma sensação que só vocês têm. Não dá. Porque é um ciclo muito mais longo do que... Eu comprei o cavalo com 1 ano e qualquer coisa, treinei e tal. Não, você escolheu o cruzamento. Cruzamento, exatamente. Você viu a égua nascer, você cuidou do potro, passou algum... É um filho teu. É um filho teu, pô, indo para um campeonato de jiu-jitsu, ou de tênis, ou de alguma coisa assim. Por isso que eu tenho certeza que é emocionante você ganhar uma corrida, mas você ganhar uma corrida como criador, isso só os criadores têm, é outro nível de experiência. Uma das sensações mais importantes que eu já tive foi na criação de um potro que depois até o Aras Rafaela comprou para cobrir as éguas dele de tambor. Era um neto do Royal Quick Dash, né? Uhum. E que foi o cavalo do ano no Jockey Club lá de Sorocaba, né? Eu sei. E ele era filho do Maier. Isso é uma outra coisa, né? Que o pessoal muito faz nos Estados Unidos, né? Que é os garanhões novos, né? Com as éguas antigas boas, né? Uhum. Cruzamento, o choque de sangue de trás para frente, que eles chamam, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você tem tanta vivência, já passou por tanto momento no cavalo. Você lembra um exato momento que você percebeu que você tinha um cavalo especial nas mãos? Então... E quem foi esse cavalo? Eu vou te contar que era uma égua e não era pura. Eu sempre ficando com essa briga de procurar o cavalo ideal, aquela coisa toda, e tá no meio do inglês, aquela coisa. Eu ia no Jockey Club de São Paulo, eu queria procurar uma égua que finalizasse os últimos 200 metros em X segundos, entendeu? Então eu ficava lá... Que tivesse esse punch no final. Ela ganhasse a corrida dela, mas ia arrematasse os últimos 200 metros, eu não lembro mais em quantos segundos eu tinha estabelecido, entendeu? Então eu ficava lá cronometrando. Os últimos. Passava ali, o meu treinador dava bandeira, a gente ficava dias e dias, fim de semana, fazendo isso. E um dia eu descobri essa égua eu quero, entendeu? E por acaso era de um amigo meu. Era uma égua argentina. Puro sangue inglês. Puro sangue inglês. Aí eu peguei essa égua, puro sangue inglês, comprei dele, levei pro Aras e cobri ela com 1/4 de milha. Na época, Ladies Moon. Ladies Moon. Um filho do Ladies Moon, chamava Munchique, que era o cara aí. Eu coloquei nessa égua. Cara, ela ganhou tudo. Ela era cruzada. O produto chamava Ela Chique. Ela Chique. Ela ganhou tudo que você possa imaginar. Tudo. Acho que teve assim... Ela correu 20 vezes, ganhou 18. As grandes corridas... Hoje a gente tem Mega Race, Brazilian Future e outras. Na tua época, a grande prova era o Potro Futuro? Sim, isso é uma outra questão. Quando a gente inventa o Jockey Club de Sorocaba e acontece o jogo, tinha que inventar prêmio também, né? E os prêmios, até aquela época, eram uma porcentagem do jogo que você tirava daquilo e punha para prêmio. Como não tinha jogo, por que ia jogar? Não tinha jogo na época, né? É pouco divulgado, não tinha Jockey Club, não tinha nada. Então, prêmio zero. Então, recompensa zero. E aí nós inventamos, na época, o negócio que chamava pacote de ouro. O que era pacote de ouro? É o Grand Prix de hoje. Entendeu? Que foi mudando os nomes, né? Tinha muita inflação na época, então depois virou Golden Club, porque a gente comprava barras de ouro com as inscrições. Aí era lastreado no... E lastreado no ouro. A gente dava tantas gramas de ouro. Para o vencedor. Para o vencedor, porque... Pessoal, vocês não sabem o que é viver num país de inflação. Não, e vocês não sabem o que foi essa história do 1/4 de milha de corrida, meu amigo. Isso aqui teve pano para manga. Joca, deixa eu fazer uma outra pergunta. Dentro dessa história toda, cada um tem sua história pessoal. Qual foi o maior sacrifício que você fez para seguir nessa indústria, para topar essa parada e chegar até onde você chegou? Cara, eu vou te dizer que eu sacrifiquei minha família muito. Esse leilão que a gente se encontrou, que você se referiu, a minha filha tinha 1 ano e meio de idade, eu levei ela para o leilão, eu e ela fomos sozinhos, né? E ela dormiu comigo no quarto com meus amigos, lá, entendeu? Porque a mãe dela até então, elas não queriam saber, de ir para o meio do mato, corrida, não sei o quê, entendeu?
E a gente ia para todo lugar, né, meu? Essa paixão, ela requer alguns sacrifícios. Muito sacrifício, não é pouco, não. Tanto pessoal, familiar, financeiro. O Sorocaba veio dar uma amenizada, porque tinha em cima lá o camarote. O camarote, um vinhozinho. Estava um pouco mais perto de São Paulo. Exatamente, você ia e voltava, tal, né? Mas, pô, imagina a gente ir para Ribeirão Preto a cada 15 dias e ficava lá de quinta a domingo, né? A mulherada enlouquecia, né? A família é dura para aguentar isso. Fazer outra pergunta para você. Não teu. Não. Se você pudesse, qual seria um grande cavalo que passou na tua história que você gostaria de ter sido proprietário, criador? Quem foi? Gallant Jack Jr. Gallant Jack Jr. Quem era o criador e proprietário? Era o importador, Dino Toffini. Dino Toffini. Foi eu reputo como o melhor quarto de milha que já teve no Brasil. Foi de corrida. E o Dino ganhou tudo na época com ele. Ele teve um acidente muito feio, né? Logo na estreia. Uhum. Ele meteu a cara no partidor, quebrou a cara toda, não sei o quê. Foi horrível, mas remendou, Isso nós estamos falando antes de Sorocaba. Antes de Sorocaba. Antes de Sorocaba. 82. Existe um cavalo que marcou a sua vida de um jeito que você não consegue... É difícil explicar? Um cavalo? Na parte mais... Eu estou te falando mais na parte emocional. Você teve alguma relação com algum cavalo que foi realmente... Tive. Um filho do Leite Dumont chamava Monchique. Por quê? Que uma fase ruim na minha vida, assim... Você se apegou a ele? Bem ruim. E eu chegava no Aras, assim, pô, ele sempre botava a cabeça lá fora, lá começava a relinchar, eu ia lá, pegava um uísque, ficava na cocheira, você estava lá no chão, conversando com ele. As pessoas não têm noção dessa nossa relação com o cavalo. Não tem. Porque parece, eu vejo, tem muita vaidade no mundo do cavalo. Você está só pela vitória, pelo prêmio, muitas vezes equivocadamente pelo dinheiro, mas essa conexão que o cavalo provoca é realmente... Eu vi uma entrevista bastante interessante do Wesley Safadão contando um processo que ele estava num processo depressivo que curou ele foi o cavalo. Foi o cavalo? Foi bacana. Não, mas é emocionante de escutar. Eu tenho história semelhante também. Tem também? Tem. De estar passando momentos muito difíceis na minha vida, ter uma égua quarto de milha, uma filha de um filho do Fischer's Dash, e chegar na cocheira e ficar só eu e ela ali. E ela para mim virou um cachorro, um pet de tão... muito louco isso. Eu fiz uma dedicatória quando ele morreu, o Monchique, e publiquei na quarto de milha, na revista da BQM. Na revista da BQM? Vamos correr, vou dá uma colhida. Rapaz, outro dia eu li ela e te juro por Deus, saiu lágrima do meu olho. Que bom. Puta, que negócio importante. As pessoas não entendem, o mundo do cavalo, de uma forma geral, e do cavalo de corrida, no nosso caso, tem ligações históricas fantásticas. Cara, você quando mexe com um negócio assim, como o nosso quarto de milha, gente... nós somos 300 e tantos mil, você sabia disso? Associados, criadores da BQM. É uma loucura. Então é muita gente. Quando você faz alguma coisa com o quarto de milha, que você está liderando um grupo, alguma coisa, você tem que pensar na comunidade como um todo, entendeu? Na coletividade, entendeu? E não adianta você fazer para você faz o que você acha que é direito e que vai ser legal para todo mundo, né? E nessa parte está dentro desse contexto, principalmente, o tal do cavalo, velho. Entendeu? Quando você vai vender, o cara vem te comprar um cavalo lá no Aras, tá? É para correr, é para não sei... Mas esse cara vai ter uma vida com esse cavalo total, porque é uma coisa tão misteriosa, né? Ele passa tanta informação importante, assim, um para o outro. Você acaba... Indo nessa linha, eu tenho a minha resposta, eu queria que você tivesse a sua. Tem algum cavalo, tô falando, lembra de um nome específico, que se você pudesse, que já se foi, que você pudesse, você daria tudo para ficar mais um dia do lado dele? Esse Monchique aí. Essa mesma, a minha seria exatamente a minha. Para mim é esse Monchique aí. É impressionante, as pessoas não têm noção de quanto... porque de repente... Esse Monchique tinha uma história muito louca. Eu comprei ele do Fernando Muniz, não era criação minha. Eu comprei ele, o Fernando falou, Joca, eu vou te vender ele, que você quer vender, não é? Mas esse cavalo não pode correr, ele tem o joelho quebrado, tem o joelho... Porra, eu vou te mostrar a radiografia dele, tá aqui e tal, não sei o quê. Não, beleza, Fernando. Eu comprei dele assim. E aí,
tratei ele sempre como um futuro garanhão, aquela coisa toda, mas o cavalo corria tanto nos piquetes, queria tanto correr, eu falei, quer saber, Borges, que era o meu treinador, né? Borges, vamos... Que está lá até hoje, né, em Sorocaba, né? O Borges agora acho que não. Não sei. Ele se aposentou. Ele trabalhou 40 anos comigo. Brincadeira. É verdade. Lembra do Borges. Ganhou estatística. Teve no teu leilão de encerramento, né? Sim. Tem várias... Todos os treinadores que estão lá, todos, é da minha época. 80% deles passaram na área de carreira, né? O próprio Rivail era jockey, meu, entendeu? Teve uma dupla sertaneja que fez uma música para mim, para ele. Eu acho que dava até sucesso, porque é bonita a música. Mas enfim. Rivail está na sua segunda geração. Luan está vindo aí. O Luan está forte, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Se você, dentro dessa vida toda no cavalo de corrida, se você pudesse reviver um único dia, qual foi o dia? Tudo que para falar tem história, né? Tinha um cavalo que chamava Fado. Ele era 3/4 quarto de milha com inglês. Era um avião o cavalo. E o cavalo se classificou, nós tinha um grande... Era um ponto futuro. Se classificou com o melhor tempo e quebrou o joelho. E na época não tinha esse negócio de endoscopia, essa coisa toda, né? E a corrida ia ser dali a 30 dias a final. E quem era meu veterinário era aqui do Jockey Clube de São Paulo, já vou lembrar o nome dele. Ele falou, Joca, o único jeito da gente tentar alguma coisa seria maluca, é endoscopia. A gente fazer a operação via endoscópio. Eu falei, mas e aí, tem aqui? Não tem. Então, você pode viajar essa semana? Posso. Então, vai embora para os Estados Unidos, vai comprar essa porcaria, entendeu? Aí ele foi? Ele foi, pus ele no avião, ele foi para lá, comprou, trouxe o negócio, operou o cavalo do Jockey Clube de São Paulo. Não mexa no cavalo, não trabalha o cavalo, não sei o que o cavalo não sei o que, papapá. 3 dias antes da corrida, você vai tirar o cavalo da cocheira, vai caminhar ele, não sei o que, papapá, para lá, para cima e para baixo. Bom, cara, a gente foi para a final... com o cavalo, largou, não era Grande Prêmio Brasil. O cavalo largou e eu falei para o jockey, você tem que largar para perder. O cavalo não pode se esforçar na partida. Senão... Quando ele firmar o galão, segundo, terceiro galão, você pode apertar o cavalo de tudo quanto é jeito, entendeu? Ele não vai me ganhar um negócio, cara. Até hoje, eu estou falando com você, eu me arrepio o pelo, pô. Um cavalo que vocês tinham acabado de operar. Operou depois de 30 dias, ganhou o Grande Prêmio. Onde era esse? Em Ribeirão Preto. Você sabe que eu saí da arquibancada. Eu acho que o Nilcinho lembra. Eu saí da arquibancada e fui lá para tirar a foto. Pro Inner Circle. Não consegui chegar na coisa, rapaz. Acabou minha perna, não tinha perna. Nem que eu quisesse levantar do chão. Aí eu sentei perto da grade e fiquei lá até... Ele era um filho do criação? Não, era Mr. Treeworth. Mr. Treeworth. Imagina, cara, isso é lá... Era um cavalo do Rui Assunção, o garanhão importado dele. Rui Assunção, Ruizinho. Para as ressacas. Peraí, deixa eu já fiz muita pergunta para você, eu preciso... tem uma aqui, uma bastante interessante. Nesse mundo de ativismo que a gente vive e tudo mais, os cavalos são talvez um dos poucos mamíferos que correm por prazer. Todos os outros ou correm para caçar ou para fugir do caçador. É verdade. Tem um famoso jockey americano, Chris Huntley, ele diz, os cavalos não sabem o valor do prêmio em dinheiro, eles correm porque amam correr. Você acredita disso? Nossa, total. É o que eu te falei da índole do cavalo. Tem cavalo que nasce para correr. Eu quero correr, cara. Esse que operou aí, ele quer correr, pô. Não adianta você... A maioria dos mamíferos, quando a gente vê no ambiente selvagem e tudo mais, eles economizam energia. Eles só partem ou para atacar, para ir atrás da caça, disputar, ou para fugir do caçador. O cavalo não, quantas e quantas vezes você não está num piquete e o bicho está lá correndo. Então, mas aí quando nasce, quando ele está com 1 ano e meio, 2 anos de idade, que você solta, você tem aquela tropa toda de potrinhos soltos no mesmo piquete, você já começa a ver o campeão ali. Quem lidera a tropa, né? É o cara que lidera a tropa, quando um quer correr com o outro, assim, de alegria, tem um que
ele se mata para passar o outro, entendeu? E para não deixar o outro pegar. Esse tem índole, né? O caráter de querer... Tem caráter, né? De querer vencer, né? Joca, indo nessa linha que eu defendo bastante, que acho que a gente tem hoje no Brasil muito apaixonado pelo cavalo e pouca gente que entende da indústria do cavalo. Então falta um pouco desse olhar de ter uma visão como você teve lá atrás, de falar, eu preciso criar disso uma base que se sustente, e aí começou a fazer os teus movimentos. Eu vou mostrar algumas fotos e eu queria que você me comentasse isso, onde tudo começou, onde o Jockey Clube de Sorocaba começa tudo isso. Quem são? Um eu posso dizer, óbvio que ali é você, e quem são os demais, você lembra? Aqui o Luizinho, né? Luizinho Meneghel, você vai sentar aqui de novo. Vai Luizinho sentar aqui de novo? Não, vai sentar aqui. Luizinho, Eu ali de óculos, né? Sim. Aqui sou eu. E o Benedito. O Benedito era meu secretário. Ah, teu braço direito. É meu braço direito. Ele era impressionante. Ele, além de pegar o amor pelo cavalo, na época, bastante, né? Nossa, cara, eu dava cada missão para ele impossível, ele resolvia lá. Para quem nos acompanha, ou quem acompanha o Jockey Clube, o ano é 1986 e é onde tudo começa. Exatamente. Vamos ver esse dia aí é o dia que nós estamos lançando a pedra fundamental do Jockey Clube. A pedra fundamental. Luizinho Meneghel, Joca Calfá. Marco Sá. Vamos lá. Na próxima. Uma garotada. Aí, aqui nós temos o Wellington Queiroz ali. O Wellington, para quem não conhece, o dono, até pouco tempo atrás, antes de passar para o irmão do Jonas, o dono do Roland Easy. Roland Easy, Roland Easy. Pai do Corona Cartel. Imagina. Pai do Corona Cartel, olha que importância, né? Olha a criação nacional, exato, né? Exatamente, a importância da criação nacional. Ali estou eu, né? O Joca, e ali é o Flávio Chaves, que é o prefeito lá de... o cara que derrubou o morro. O cara do morro. O cara que derrubou o morro. É. Vamos para a próxima, vamos ver. Aí tem uma turma grande. Nossa, aqui tem uma... Eu vou até botar o óculos aqui, porque é o seguinte, cara, aqui tem muita gente importante. Eu já tô vendo ali, Samir Jubran lá no fundo, atrás de você. Aqui o Wellington Queiroz. Né? Wellington Queiroz. Para quem tá vendo da tela, eu só vou descrever. Começando da direita para a esquerda. Começa ali um senhor mais baixinho, Wellington Queiroz, depois... Doutor, ele era diretor do Jockey e pai do Ricardo... Do Blue Eyes, o apelido dele, Ricardo, é muito importante ele. Aqui Dino Toffini, Francis Herbert, o presidente da King Ranch, né? Para quem não sabe da história do quarto de milha no Brasil, a gente ainda vai falar dela aqui, mas a King Ranch que introduz a raça no Brasil, e Francis Herbert é um dos... Por acaso, meu xará, não só de Francis, mas de Herbert, né? Ele um dos grandes caras, parceiros que eu conheci, esse Francis, rapaz. Atrás dele, lá no fundo de bigode, Samir Jubran. Não, o de bigode lá em cima, Samir Jubran. O de bigode para cá é o Flávio Chaves. Prefeito. Estou vendo o Marcelinho aqui, o Balafré. Onde está o Marcelo Balafré? Aqui, ó. O Marcelo Balafré. Marcelo Balafré. Joca, né? Samir Jubran. Você. Aqui lá de Ponta Porã, esqueço o nome. Sérgio Noguês, Lulude, filha, né? A mulher dele, esposa dele. O João Noguês, filho deles. Vicente Mola Neto. Grande Vicente Mola Neto. Luiz Antônio Vec, de bigode lá para lá. Parceirão, amigo total. Sócio do Samir Jubran. Esse é o dia do lançamento da pedra fundamental, onde nasce nada mais, nada menos do que a principal pista do cavalo quarto de milha na América Latina, vamos dizer, né? O palco do quarto de milha. Vamos para a próxima, Opa! O Ovídio,
Ovidio. Ferreira. Vamos falar para quem não conhece. O Ovidio ficou quantos anos na presidência da BQM? Acho que todos os anos, né? Ficou uns 12. Grande Ovidio, grande Ovidio. Ali ele sentou praça e não queria sair mais. Seu sogro? Meu sogro Sérgio Noguês, que era presidente da BQM Nessa época, presidente da BQM. O Wellington Queiroz, o Flávio Chaves, prefeito de novo. E você aqui no canto extremo da esquerda. 1986. Agora, eu imagino o quanto se deve para uma ação dessa, para a gente ter uma pista formidável, um jockey formidável como é hoje, ter escrito a possibilidade de escrever essa história do quarto de milha no Brasil. É verdade. Realmente, para a gente entender, eu tenho uma... Não vou lembrar da frase exata, mas no começo não te chamam de louco. Depois, quando a coisa fica em pé, e fala que você foi genial. Que Exatamente. Você foi, Não, e depois todo mundo é dono do negócio. Eu, por acaso. Por acaso. Você, safadão. Eu tô aqui ainda. Eu sei que não foi você, não. Se a gente fosse continuar conversando aqui 2, 3 horas, 4, 5... São quantos anos de quarto de milha? Já parou para pensar? Cara, 80 para cá, 79 para cá, quantos anos? Vamos falar 80 para cá, 20 mais 25 são 45 anos, é isso? 45 anos de quarto de milha. 45 milha, anos de quarto de milha. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho muito orgulho disso e não tenho modéstia nenhuma de falar, mas nenhuma modéstia. Eu fiz muita coisa por esse quarto de milha que ele não estaria onde está se não fosse um jockey. A loucura do garoto, né? Uma loucura que eu sempre falo que é sã. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter mentes jovens desse negócio, sabe? E caras arrojados mesmo. Tem que acontecer, pô. Entendeu? Não, você precisa ir quebrando os paradigmas para passar para o próximo. Que você acredite tanto que você... É difícil errar, cara. Quando você tem tanta certeza, você estudou tantas coisas, viu prós e contras, vai fundo, acelera. Quando você chega e compra um cavalo de 2 anos, acredita que tem uma história, mas tão violenta em cima daquilo, em cima daquele cavalo, tem tanto dinheiro aplicado, tantos dias aplicados, tanto tempo aplicado ali, cara, que você está comprando um show já. Você está comprando um negócio, é um show, né? E muita gente entra nesse mercado, eu vejo isso, alguns, né? Polêmica. Eu vejo muito movido pela vaidade. Muito. E muitos criadores, vou falar muito. De verdade, só sabe que de um lado dá coice e que do outro lado morde. Exatamente. Porque do resto... Mas é por isso o cara não conhece, mas, pô, eu vou entrar nesse meio que é bacana, pô, eu vou ser o criador do campeão. Não é assim, cara. Para criar um campeão, o negócio cresce barba. Vai muito dinheiro, vai muita coisa. Então, o mais bacana de tudo é você comprar um cavalo, um quarto de milha de corrida, num leilão apropriado e participar do Grand Prix de lá. Então, tinha um amigo nosso que ele era um dos melhores compradores de cavalo. Ele não criava um cavalo, só corria. Só corria, ganhava tudo. Porque... Sabe que eu vou fazer uma analogia muito parecida, e já que você gosta de vinho, vamos brindar aqui. Bom. Vou fazer uma analogia que eu, Saúde. Uma vez, visitando um viticultor italiano no Piemonte... Você ama os italianos também, né? Você não eu morei um tempo lá, né? Por isso a familiaridade, tem dupla cidadania e tudo mais. Mas vamos até mostrar um dos nossos apoiadores, e por isso que entrar na história do vinho. Esse vinho é bom, hein? Muito bom, muito bom. Gostei desse vinho. E esse viticultor falava, você não sabe quanta história tem dentro de uma garrafa. Acho que a mesma coisa dá para... Puta, lindo isso. A mesma coisa dá para falar do cavalo. E vamos agradecer nossa apoiadora Loyal Vinhos, do meu amigo Alê, recomendo todo mundo. Acabou de abrir uma loja excelente aqui embaixo, perto na Vila Olímpia. Os caras trabalham muito bem com Europa, um pouco também de Argentina, mas muito forte em Portugal, Espanha, Itália, França. Excepcional. Conheço o Alê há bastante tempo, um dos nossos apoiadores. Obrigado, Alê. O vinho está excelente aqui. Quero o telefone do Alê depois, hein? Vamos, vou te passar tudo. Joca, nessas incursões todas, é óbvio que a terra do quarto de milha é os Estados Unidos. Você viajou bastante, deu para aprender muito com os caras, nós estamos muito atrás. Você ainda acredita que existe um atraso aqui, temos muito a aprender? Olha, eu vou te falar que
que não. Não? Eu acho que não. O que eles têm é uma oferta absurda de sangue, de tudo, né? A oferta é o que você falou, são os maiores do mundo. A peneira genética lá... É um absurdo. Então você tem disponível lá, né? Uma fartura de possibilidades, né? É só essa diferença. Agora, em termos de treinamento, eu acho que hoje em dia o Brasil tá num estágio muito, muito bacana, entendeu? Essa peneirada já houve, entendeu? Então a gente já está já aprendeu bastante. Aprendeu bastante. Tanto que você vê que cavalos aqui também, que saindo aqui do Brasil para lá, não fazem feio, né? Correndo lá, muito pelo contrário, né? Vai muito bem. Misissal, Edberg Verde, tantos outros indo para lá e fazendo... E fazendo a festa. Então eu acho que não. Eu acho que o Brasil chegou nesse patamar tecnológico, vamos dizer assim, de treinamento, de criação, né? Nossa criação é muito boa, cara. Os aras tops criam muito, mas muito bem. Muito bem. Falando em viagens, falando nesse intercâmbio, vamos falar de um nosso novo apoiador, Special Trip, uma agência de turismo focada em experiências. Não é agência para você ligar lá e perguntar, me dá um dia em Roma, 2 dias em Paris. Eles não fazem isso. Eles promovem só experiências muito interessantes. Experiências no universo enogastronômico de alto luxo, experiências no mundo do motorsport, experiências diversas. É bastante interessante. Entre em contato no site deles e você vai ver quanta coisa legal. Vou dar um exemplo. Se você quiser pilotar em Nürburgring, na Alemanha, na pista onde o Niki Lauda pegou fogo, você pode ir com os caras e eles te levam para lá. Eu fui recentemente, é fantástico. Ganhou um cliente também. Eu vou comprar vinho do teu pessoal e vou para Nürburgring. Com esse pessoal. Eu tô indo agora em outubro desse ano. A gente vai passar 3 ou 4 dias na região de Módena. Vamos visitar Ferrari, Lamborghini, Pagani e tem mais uma outra. Vamos visitar produtor de queijo, parmigiano reggiano, prosciutto e depois a gente pega um avião e vai para Nürburgring. Então eu vou te contar uma coisa em primeira mão no mundo aqui do quarto de milha, hein? Eu fui o primeiro brasileiro, foi o primeiro cara no Brasil a ter uma Lamborghini. Você e foi o primeiro no mundo. Claro que eu lembro. E fui o primeiro. Eu tenho até foto dela aqui, se você quiser. Eu fui o primeiro no mundo a cair num abismo de 75 metros com uma Lamborghini também. Que coisa. Para mim, uma das histórias mais interessantes que tem é do Ferruccio Lamborghini. É válida como, para quem não conhece, conhecer. Santa Ágata de Bolognese, vou estar lá daqui a pouquinho. Ele tinha uma Ferrari e foi reclamar da Ferrari. Da embreagem. Da embreagem da Ferrari. Da embreagem da Ferrari. Aí o cara disse que não ia vender mais a Ferrari. Nunca. Ele ia vender mais uma cuidar Ferrari. Dos seus tratores, porque ele era dono de uma fábrica de trator. Eu tive recentemente na Itália e existe ainda os tratores Lamborghini. Existem lá. É uma fábrica pequena, mas existe. Existe ainda? Existe. E já que você precisa de dinheiro para tocar tudo isso, você precisa de dinheiro para tocar a criação de cavalos, você precisa de dinheiro para viajar, para comprar vinho, nada melhor que você estar bem assessorado. E quem pode te fazer isso é a Track Capital, uma boutique de investimentos dos amigos nossos, apoiadores do canal, onde você vai, eles vão olhar para você de modo 360. Eles podem cuidar de todas as suas áreas de finanças. Tem verticais de M&A, verticais de financial capital, verticais de tudo. Entre em contato com eles, que eles são as pessoas indicadas se você tiver alguma estruturação financeira para fazer. Eu lembro exatamente de tudo que a gente marcou, 1980 e alguma coisa, onde eu tenho meu primeiro contato com o universo do quarto de milha de velocidade. Era uma potra, né? Uma potra, filha do Dash for Cash Jr., que foi o recorde de leilão. Naquele momento já era Aras Carreira, já, né? Já tinha a marca Aras Carreira. Gente, mais uma vez, obrigado por vocês acompanharem, obrigado por
estarem, não se esqueçam de se inscrever tanto no Instagram quanto no canal no YouTube, para que a gente possa aumentar. Deixa o seu like, para que a gente possa espalhar cada vez mais esse conteúdo. E aqui nasce o Pode Velocitar. Hoje contamos a história de como tudo começou no Jockey Clube de Sorocaba com ninguém menos do que Joca, quem teve a grande ideia de fazer o processo. E a gente aguardem os próximos episódios, que tanto no Puro Sangue Inglês quanto no Quarto de Milha a gente tem muita coisa legal para contar para vocês. E em breve mais um episódio aqui. Clica, deixa o seu like, espalha esse conteúdo que vai ser super importante para o cavalo de velocidade. Quarto de Milha e Puro Sangue Inglês. Obrigado mais uma vez. Tchau, Joca. Super obrigado. Obrigado, parabéns mais uma vez aí pelo estúdio, por você, por esse projeto novo aí, que tanto o Quarto de Milha precisa muito, o Puro Sangue Inglês nem se diga, né? E eu acho que você vai dar um impulso bacana, vai começar o pessoal a entender o porquê dessas coisas todas, né? Você vai me contar quem que eu devo trazer aqui para contar a história de novo. Sim, cara. Bom, vai vir o Nilcinho Genovese que você me falou. Vai vir. Esse é uma Bíblia, é a Bíblia. Vamos ter Marcos Sá, vamos ter Sá, Luizinho Meneghel, lá que apareceu Luizinho, na foto. Vai ter bastante gente aqui, vai ser gostoso. Obrigado por acompanhar. Marcelinho Jorge, hein? Não, Marcelo Jorge é amanhã. É amanhã? Amanhã, Marcelo Jorge vai estar aqui. Esse é o cara que está lá firme. Você e ele são super importantes na minha introdução, e por isso que eu chamei. Puta, exatamente, que legal. Vai ser Marcelinho Patrícios, Jorge. Né? Patrícios. Exato. Gente, valeu, obrigado mais uma vez. Nos vemos em breve aqui no Pode Velocitar.